Reunião ordinária do dia 26/7/2016. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Carlos Valdir. Presente. Vereador Dilemano Melo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Vereador João Carlos, presente. Vereador Celém Gonçalves de Jesus. Presente. Vereador Zé Maria Roveta. Presente. Vereador Beto Calimã. Vereador Robson Matos. Vereadora Rosemary Pires. Vereadora Terezinha Visoni. Vereador Valber Salarini. Havendo número legal sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação a ata da sessão do dia 19/7/2016. Se o vereador quiser fazer alguma observação, que faça nesse momento. Não havendo nenhum, o parte do plenário declara aprovada a ata. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do material constante no expediente. Indicação número 46 de 2016, de autoria do vereador Beto Calimã, de autoria do vereador Robson Matos dos Santos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 95, inciso 3º do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor Alessandro Tobias Matos, secretário municipal de Infraestrutura, que proceda à manutenção do calçamento na rua Hilda Simões Nunes, localizada no bairro São Pedro, próximo ao ESF1, tendo em vista a sua progressiva destruição cotidiana. Justifica-se a presente indicação por se tratar de medida a ser tomada aos munícipes que transitam pelo local, em especial aos que residem naquela localidade, que veem sua locomoção dificultada pela degradação progressiva da rua. Ademais, em épocas de chuva, o processo de degradação é acelerado e causa riscos à comunidade, quando as pedras de paralelepípedos se soltam das demais. Outrosim, a manutenção do calçamento é imperiosa, uma vez que os munícipes mantêm seus impostos pagos e gostariam que o serviço se mantivesse da mesma maneira. Plenário Ulisses Guimarães, 20 de julho de 2016, Robson Matos dos Santos, vereador. Indicação número 46/2016, autor vereador Robson Matos dos Santos, para conhecimento do plenário. Indicação número 47 de 2016, de autoria do vereador Beto Calimã. Ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Dolim Girassade, prefeito municipal de Anchieta, onde solicita pintura dos quebra-molas e das faixas de pedestres da sede do município. Justificativa: a sinalização de quebra-molas e de faixas de pedestres é de fundamental importância na prevenção de acidentes de trânsito, portanto, indispensável para a segurança de todos que utilizam as vias do município. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2016, Beto Calimã, vereador. Indicação número 47/2016. Autor vereador Roberto Quinteiro Calimã, para conhecimento do plenário.
Indicação número 48 de 2016, de autoria do vereador Beto Calimã, ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius do Elinho Geraçade, prefeito municipal de Anchieta, onde solicita reparo na iluminação pública da comunidade de Itajobaia. Justificativa. A comunidade possui alguns postes com lâmpadas queimadas que necessitam ser substituídas. Devido à baixa visibilidade noturna, os moradores relatam que o uso das áreas comuns, como ruas e a praça, diminuiu e a criminalidade vem aumentando cada vez mais, já que a estrada que passa dentro da comunidade é intermunicipal, Anchieta-Guarapari, e facilita o acesso e a fuga dos meliantes. Sabendo disso, solicito com urgência a identificação e troca das lâmpadas danificadas. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2016, Beto Calimã, vereador. Indicação 48/2016, autor vereador Beto Calimã, para conhecimento do plenário. Requerimento número 210 de 2016, de autoria do vereador José Maria Roveta, ao senhor Alessandro Tobias Matos, secretário municipal de infraestrutura, onde solicito o seguinte pedido de providência: que seja construída uma quadra de esportes e um salão comunitário na rua 44 do bairro Benevente, localizada neste município. Sabedor da preocupação do nobre secretário para com os nossos munícipes, tenho a certeza de que este pedido será atendido com a máxima urgência. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2016, José Maria Roveta, vereador. Requerimento 210/2016, autor vereador José Maria Roveta. Senhores vereadores, favorável, maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento número 211 de 2016, de autoria da vereadora Terezinha Visoni Mesadre, ao senhor secretário de Infraestrutura, Alessandro Tobias Matos, nos termos a seguir. Requeiro ao senhor secretário que providencie a demarcação da praça do bairro Santo Antônio, em Iriri, próximo ao posto Albatroz, para que não joguem lixos naquele local, mantendo assim a praça sempre limpa, evitando o acúmulo indesejado de entulhos. Com essa medida, a praça pode ser utilizada como área de lazer sem riscos. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2016, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Requerimento 211/2016, autor vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Senhores vereadores, favorável, maneira como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 29 de 2016. Dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominada de Avenida Luiz Vieira, Rua Estrada sem designação oficial, que sai da comunidade de São Mateus, neste município, dando acesso a outras comunidades, conforme mapa em anexo. Artigo 2º. As despesas decorrentes com o emplacamento da denominada rua, que trata o artigo 1º, ficarão por conta dos seus moradores. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Ulisses Guimarães, 18 de julho de 2016, Terezinha Visoni Mesadre, vereadora. Projeto de lei 29/2016, autora vereadora Terezinha Visoni Mesadre. Em votação, senhor vereador favorável, permaneça que se encontra. Aprovado. Projeto de lei número 30 de 2016. Dispõe sobre a denominação de logradouro público, consoante a lei orgânica em seu artigo 26, inciso 12º, denominando de Estrada Valdemar José de Souza, o logradouro localizado no bairro Baixo Pongal. Artigo 1º.
é denominado de estrada Valdemar José de Souza, o logradouro conhecido popularmente como Estrada de Baixo Pongal a São Mateus, nos bairros de Baixo Pongal e São Mateus, neste município, conforme croquis em anexo. Artigo 2º. A despesa referente ao emplacamento do próprio, de que trata o artigo anterior, ficará por conta da família do homenageado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Anchieta, 18 de julho de 2016. Jocelyn Gonçalves de Jesus, vereador. Projeto de Lei 30, 18 de julho de 2016. Autor, vereador Jocelyn Gonçalves Jesus. Sou vereador favorável, permaneço como se encontra. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições legais, conforme previsão contida no artigo 146 do Regimento Interno da Câmara Municipal, considerando a necessidade de aprovação concomitante tanto do projeto de lei que trata da Política Municipal de Resíduos Sólidos, que é o projeto de lei 89 de 2014, que já está na ordem do dia para deliberação, como do presente projeto de lei que trata do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, a comissão requer a dispensa de interstício e inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei número 81 de 2014, de iniciativa do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento, Anchieta, 25 de julho de 2016, assinado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Relator Giovanni Meneghelli Ousado Santos. Membro Carlos Valdir Molinari Souza. Presidente José Maria Roveta. Vem a presidência pedir que a dispensa interstício para que o projeto de lei número 81/2014 possa transmitir na ordem do dia. Senhores vereadores favoráveis à dispensa interstício, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto na ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, vêm à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a tramitação em regime de urgência e consequente dispensa de interstício do seguinte projeto, projeto de lei número 20 de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 10.250, de autoria do Poder Executivo, assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais e que o mesmo seja apreciado e votado nesta sessão. Plenário Ulisses Guimarães, 25 de julho de 2016, assinado pela Comissão de Finanças e Orçamento. O membro da Comissão de Finanças e Orçamento, seu presidente, Roberto Quinteiro Bertolani, relator, Robes Mar dos Santos, membro, João Carlos Simões Nunes, pedindo a dispensa interstício para que o projeto de lei número 20/2016 tramite a ordem do dia. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam se encontram. Aprovado o requerimento, projeto da ordem do dia. Comunicado urgente de cancelamento de sessão solene da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Comunicado urgente. A Câmara Municipal de Alfredo Chaves comunica a todos o cancelamento da sessão solene que seria realizada na próxima quarta-feira, dia 27 de julho, bem como a revogação dos decretos legislativos de números 004 a 023 de 2016, que tinham como escopo a concessão de títulos de cidadão alfredense. O cancelamento
ad cautelam foi motivado com vistas ao atendimento da legislação eleitoral e no intuito de evitar eventual caracterização de cunho promocional. A Casa de Lei se desculpa por possíveis transtornos e agradece a compreensão da comunidade alfredense. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, Dalva da Mata Igreja, brasileira, casada, técnica de enfermagem, inscrita no CPF sob o número 978-459-657-15, com endereço eletrônico dalvadamata@gmail.com, residente domiciliada na Avenida Beira-Mar, número 299, Praia dos Castelhanos, Anchieta, Espírito Santo, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar pedido de reconsideração de sanção político-administrativa, aplicada nos autos do processo de cassação do mandato da requerente. Para tanto, seguem as razões de fato e de direito a seguir delineadas. 1. Do cabimento do pedido. Inicialmente, senhor presidente e nobres vereadores, o poder público pode, a qualquer tempo, revisar seus atos. Súmula 346 do STF. Abre aspas. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Fecha aspas. Súmula 473 do STF. Abre aspas. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Fecha aspas. A Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 119, e as duas importantíssimas súmulas da mais alta Corte brasileira, Supremo Tribunal Federal, nobres vereadores, consagram o princípio da autotutela ou sindicabilidade, que constitui em um controle interno que a administração pública exerce sobre seus próprios atos, como consequência da sua independência funcional. Artigo 2º, Constituição Federal. A administração não precisa recorrer ao judiciário para anular seus atos ilegais e revogar os atos inconvenientes que pratica. A revogação trata do mérito do ato e é discricionária. Nesse sentido, estabelece o artigo 53 da Lei Federal número 9.784/99. Abre aspas. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Fecha aspas. Vejam que o renomado professor contemporâneo Alexandre Maza pontifica. Abre aspas. Tutelar é proteger, zelar. Em regra, as pessoas comuns devem recorrer ao Poder Judiciário para proteger seus interesses e direitos. Tutela é a proteção via Poder Judiciário. Não é disso que o princípio da autotutela trata. Quando o direito outorga poder de autotutela ou autoproteção, é porque dispensa a obrigatoriedade de intervenção judicial para a proteção de direitos. É o caso da autotutela administrativa. Proteção dos interesses pelas forças do próprio interessado, que é a administração. Fecha aspas. No presente caso, que culminou com a cassação do meu mandato de vereadora, além da possibilidade de a Câmara reconsiderar seus atos na busca de uma melhor oportunidade e conveniência, o que é questão de mérito político-administrativo na modulação da sanção, trago ao conhecimento dos edis em um julgamento recente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em que os desembargadores reconsideraram a decisão para a modulação da sanção da perda função pública para ressarcimento ao erário. Insta a salientar, estamos diante de fato novo, documento anexo, por alteração de interpretação jurídica dos tribunais. Aliás, o que sequer seria necessário diante do arbítrio político e independência do poder legislativo quanto à discricionariedade de sua matéria interna corporis.
1.1. Da tramitação do pedido. Estabelece o artigo 49 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. Artigo 49. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe. Inciso 5º. Receber petição, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Fecha aspas. Perceba, nobres vereadores, que esta petição encontra consoante previsão legal, satisfazendo assim seus pressupostos de admissibilidade para análise da comissão permanente competente, que no caso, por se tratar este pedido de questões atinentes à legalidade, demanda análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, consoante disposição expressa na norma do artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. Se não vejamos a análise e cumprimento específico dos requisitos do artigo 49 do Regimento. Abre aspas. Receber petição. Trata-se de uma petição, pedido de reconsideração para modulação de sanção aplicada. Qualquer pessoa, a norma é genérica e não faz qualquer menção do tipo de pessoa determinada para sua propositura. Contra atos de autoridades. O que se postula nessa reconsideração é tão somente uma modulação de sanção aplicada pelos nobres edis em sessão plenária. Quanto à tramitação deste pedido de reconsideração importante, colacionamos o entendimento, entre parênteses, Costa, Tito, responsabilidade de prefeitos e vereadores, 4ª edição. Abre aspas. A qualquer um que queira ou precise instaurar processo político-administrativo de cassação de mandato de vereador, convém, antes de tudo, perguntar-se: a lei orgânica e o regimento interno cameral prevêem e regulam suficientemente a matéria? Em caso afirmativo, deve-se ainda perguntar se os tais instrumentos normativos estão de pleno acordo com as Constituições federal e estadual. Em caso negativo, deve-se procurar na legislação municipal a previsão do aporte da legislação vigente. Decreto-Lei nº 201/67. Se porventura as normas constantes da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara não estiverem de acordo com a Constituição Federal 88, cumpre reinterpretá-las de acordo com a Carta Magna e não simplesmente fazer uso do Decreto-Lei 201/67. Contudo, havendo omissão da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara a esse respeito, recomenda-se aplicar o Decreto-Lei 201/67, desde que aqueles diplomas sejam inteiramente respeitados, o que, no entanto, não evita o risco de revisão do julgamento pelo Poder Judiciário. Outrossim, mesmo aplicando subsidiariamente o Decreto-Lei 201/67, poder-se-á constatar a necessidade do uso supletivo de regras de natureza processual. Surge então uma dúvida: qual legislação adjetiva aplicar? Administrativa, penal, civil? E a resposta é a seguinte: as três referidas legislações processuais, na exata ordem que ora são mencionadas. Afinal de contas, o processo de cassação de mandato de vereador é, acima de tudo, um procedimento administrativo, mas que também visa a condenação ou absolvição do denunciado e que, por fim, bem pode produzir efeitos em alguns direitos personalíssimos e na esfera patrimonial do parlamentar. Nesse sentido, pode-se depreender da dicção da norma do artigo 65 da Lei nº 9.784/1999. Artigo 65. O processo administrativo de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Quanto à tramitação deste pedido de reconsideração, é importante registrar que, embora o regimento interno e a lei orgânica municipal não prevejam taxativamente tal possibilidade, a própria norma interna cameral
fornece uma solução para o problema da lacuna, e que inevitavelmente pode se chamar de subsidiariamente do plenário. É o que se depreende da leitura do artigo 242 do Regimento Interno. Artigo 242. Os casos não previstos neste regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário, cujas decisões se considerarão aos mesmos incorporadas. Perceba, senhores vereadores, que este pedido de modulação pode ser reconsiderado perfeitamente por vossas excelências de maneira soberana, pelo conjunto de parlamentares reunidos que consubstanciam o plenário. Trata-se de procedimento que é interna corporis, mérito legislativo, no qual reside o princípio da independência do poder legislativo frente aos demais poderes, pela célere teoria de tripartição de poderes de Montesquieu. 2.0. Da extensão do pedido. O presente pedido de revisão, sem adentrar em qualquer mérito político-administrativo, da conclusão dessa honrada Câmara Municipal, limita-se a requerer a modulação das sanções aplicadas na forma correspondente ao que abaixo se justificará. Nestes termos ainda que se mantenham a decretação de uma sanção de ressarcimento ao erário, roga requerente a modulação dos efeitos da perda do cargo. Da justificação do pedido. Conforme consta de todo o procedimento acima numerado, a requerente fora condenada por supostas irregularidades administrativas. Conforme acima comprometido, não ingressaremos no mérito desta interpretação dada pelos nobres vereadores. Com isso, desde logo é preciso esclarecer, por dever de boa-fé e para que se evitem efeitos processuais. Não estamos admitindo qualquer mal-feito imputado. Todavia, a guisa de argumentação suficiente para fundamentar este pedido, ainda que estivéssemos diante de uma situação de eventual problema na execução financeira e orçamentária, conduzir à perda de mandato. 4. Da modulação como medida de justiça no caso concreto, razoabilidade e proporcionalidade. As conclusões de sanções aplicadas com a máxima vênia podem ainda ser objeto de revisão por razões de adstringência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como é disso, o Instituto da Razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da providência administrativa, consoante o consenso social, acerca do que é usual e sensato. Razoável é conceito que se infere, ao contrário, senso. Vale dizer, escapa à razoabilidade aquilo que não pode ser. A proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade, revela que nem todos os meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade, porquanto medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado. A atuação da administração pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade, legalidade e da proporcionalidade que censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar. A atuação da administração pública deve mesmo seguir os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade conforme vem decidindo o Tribunal Nacional, STF, verbes, abre parênteses, recurso especial, relator ministro Luiz Fux, recorrente Roberto Catalano Botelho Ferraz. Advogado Roberto Catalano Botelho Ferraz, em causa própria e outros, recorrido Fazenda Nacional. Procurador Magali Thaís Rodrigues Ledor e outros, emenda tributária, imposto de renda de pessoa física, preenchimento incorreto da declaração. 1. A sanção tributária à semelhança das demais sanções impostas pelo Estado é informada pelos princípios congruentes da legalidade e da razoabilidade.
2. A atuação da administração pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que censuram um ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja. 3. A razoabilidade encontra ressonância da providência administrativa consoante o consenso social acerca do que é usual e sensato. Razoável é conceito que se infere ao contrário senso. Vale dizer, escapa à razoabilidade, aquilo que não pode ser. A proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade, revela que nem todos os meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade, porquanto medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado. Se e somente se fosse o caso de operar alguma sanção, é necessário operar, antes de tudo, a análise da necessidade de aplicação de apenamento tão drástico ao agente público em primeiríssimo lugar. A intervenção estatal, seja mediante atos administrativos, jurisdicionais ou atos legislativos restritivos ou punitivos, decorre de algo que pode ser denominado princípio de necessidade. Por princípio da necessidade. Ainda a respeito da necessidade de intervenção estatal para a salvaguarda de ameaças a um determinado interesse público, é preciso investigar. No sentido comum, ousamos dizer popular, a necessidade de punição deve passar por inúmeras ponderações. A primeira, identificar criteriosamente e não genericamente toda alegada violação a princípio ou regras abertas, sob pena de convertermos a acusação em algo indefensável, uma regra aberta ou alegação genérica e etérea. E pode ser tudo ou nada, a depender da vontade de quem a aplica. Portanto, em garantia de segurança jurídica, dever-se-ia concretizar elementos de violação estrita por parte da hora requerente. Investigando-se sob um ponto de vista jurídico, uma solução excessiva fora de parâmetros de razoabilidade ou proporcionalidade. Só poderia ser compreendida como médio utilizado para a consecução. A necessidade é um conceito assim tão fundamental quanto perigoso. Por isso, a intervenção pública através de sanções deve ser plenamente justificada por parâmetros de proporção ao objetivo a ser atingido. No controle da intervenção pública nas liberdades, encontramos especialmente a confrontação das medidas de poder através do princípio da proporcionalidade. A função do princípio da proporcionalidade será conciliar os interesses aparentes contrapostos, buscando o equilíbrio e é fundamental encontrar para cada caso a concreta medida de necessidade a ser empregada. Nessa busca de uma medida proporcional é preciso respeitar 3 parâmetros inerentes ao princípio da proporcionalidade. Arremata ainda o professor, trazendo conhecimento à teoria dos 3 testes. Abre aspas. Insta destacar que o STF, no julgamento, firmou RE 466-343, firmou o entendimento de que a aferição do cumprimento do princípio da proporcionalidade na aplicação de restrições a direitos fundamentais deve ser realizada testando o conteúdo do instrumento restritivo à luz de 3 subprincípios. A. Princípio da adequação. Avalia se a medida está apta a atingir os objetivos pretendidos. B. Princípio da necessidade. Inexistência de outro meio menos gravoso para o indivíduo, capaz de atingir o mesmo resultado. E C. Princípio da proporcionalidade estrito sensu. Ponderação entre a intensidade da medida empregada e os fundamentos jurídicos que lhe servem de justificativa. Finalizando, seria a forma de aplicação do princípio jurídico summum jus, summa injuria. Nestes termos já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça. Direito civil, condomínio, animal em apartamento, vedação na convenção,
ação de natureza cominatória. Na segunda hipótese, a linha B, a reclamar maior reflexão, deve-se desprezar o fetichismo normativo, que pode caracterizar o sumo jus summa injuria, ficando a solução do litígio na dependência da prova das peculiaridades de cada caso. No caso concreto e com os ânimos mais acalmados, entendo que não haveria a necessidade de se determinar a perda do meu mandato com sanção tão impiedosa de efeitos políticos que acabou por afetar uma das garantias mais fundamentais constitucionalmente previstas, que é o direito ao exercício de um mandato legitimamente conferido pelo povo. E se a Câmara entende por uma questão financeira, a solução poderia ser voltada à recuperação do erário. Em suma, se há condição de escolha entre várias soluções para o tratamento do interesse público, não se pode conceber uma opção excessivamente onerosa de perda de um mandato que foi legitimamente dado pelo povo. Não querendo se adentrar ao exame do mérito, mas inevitavelmente vale fazer o registro que esta ex-vereadora ratifica veementemente que em nenhum momento teve a pretensão de dolosamente prejudicar o erário público, mas tão somente de buscar o melhor interesse público na época, tanto na escolha da equipe de administração, quanto na confiabilidade dos atos por eles praticados. Como se pode verificar dos autos a possibilidade, por medida de justiça no caso concreto, da restrição da sanção aplicada a requerente aos efeitos de ressarcimento sem aplicação de efeitos políticos. 5. Dos pedidos. A requerente, em conclusão, suplica à Câmara de Vereadores de Anchieta, a linha A, o recebimento dessa petição de reconsideração e seu processamento para a decisão soberana do plenário, conforme artigo 242 do Regimento Interno. B. Como garantia de respeito ao contraditório e ampla defesa, e pelos efeitos que se possam atingir, requer que a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final notifique no prazo legal o senhor Roberto Quinteiro Bertolani, vereador suplente, para se quiser manifestar a respeito deste pedido, tudo em conformidade com os artigos 49, inciso 7º do Regimento Interno e 5º da Constituição Federal. C. Que o plenário analise e defira a modulação de efeitos da decisão anterior, mantida exclusivamente efeito de ressarcimento, excluídas sanções de ordem política, perda de mandato. Quanto a eventuais efeitos a cargos em mesa e órgãos fracionários, não há objeto para o pedido, pois tais eleições já ocorreram. D. Reitera-se em respeito ao princípio da boa-fé e para a salvaguarda de questões processuais que o presente requerimento não implica em reconhecimento de mérito ou desistência de recursos outros, apenas suplicando à Câmara a apreciação da modulação da decisão, como medida de justiça peculiar ao plenário. Nestes termos, pede deferimento, Anchieta, 13 de julho de 2016, Dalva da Mata Igreja. Pedido de reconsideração da sanção política administrativa, impetrado pela ex-vereadora Dalva da Mata Igreja, baixar as comissões para dar seu parecer. Acabou? Senhor presidente, pela ordem, Faz 2 requerimentos verbais. Faz. Ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Alessandro Tobias Matos, o seguinte pedido: que seja providenciada a instalação de um redutor de velocidade na rua Pitângula, no bairro Nova Anchieta, sendo este um pedido dos próprios moradores. Tal pedido faz necessário devido ao fluxo de carros e de motos que passam naquele local, em alta velocidade, pois nesse percurso transitam grande número de pedestres. Com essa instalação do redutor, será possível controlar
a velocidade dos veículos, assim proporcionando a melhor segurança no local. O segundo é voto de congratulação e aplausos a toda a equipe envolvida na festa de Santana realizada em Arerá. O recente evento teve início no dia 23 de julho, com uma programação religiosa. No domingo, após a missa, podemos prestigiar, ainda com divertido forró e um almoço caipira preparado pela comunidade local. Com muito orgulho que venho conferir esta singela homenagem e reconhecimento à organização dessa belíssima festividade em honra a Santana. Parabéns a todos pela iniciativa e esforço e dedicação. Muito obrigado. Requerimento verbal do vereador João Carlos Simões Nunes. Em votação. Senhor vereador favorável, permaneça que se encontra. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Qual vereador? Gostaria também de estar fazendo 2 requerimentos verbais. O primeiro é ao senhor Rodolfo Samorini, gerente de desenvolvimento socioconstitucional da Samarco, pedindo explicações sobre a mudança da cerca da Samarco na região do CCAN, pois a Samarco está fazendo uma cerca onde era a antiga pista da Estrada do Limão. Então está aumentando mais ainda a área dela. Essa área não era cercada e era uma estrada antiga. E agora a Samarco está fazendo essa cerca. Ela já fez uma outra cerca. Existem 2 cercas na rua, no Recanto do Sol, na rua Espírito Santo, tem a cerca da Samarco, e agora ela puxou uma cerca mais 5 a 6 metros à frente, chegando bem na beira da rua, atrapalhando até o meio-fio. Então quero esclarecimentos da Samarco em relação a isso, porque senão daqui a pouco ela cerca até a pista também. A gente não vai poder passar na pista. Então esse é o primeiro requerimento. O segundo é ao senhor Alessandro Tobias Matos, secretário municipal de infraestrutura. Que Vossa Senhoria providencie verificação nos postes de madeira ao longo do percurso que liga o Aras Costa Azul à Praia de Castelhanos, considerando que a fragilidade e o péssimo estado de conservação de seu material, que se encontra danificado pela ação do tempo, e que suas hastes estão caindo. Cabe ressaltar que a Lei Municipal número 397/2006, em seu artigo 1º, proíbe o uso de postes de madeira em rede elétrica em todo o perímetro urbano do município de Anchieta. Tal solicitação se faz no sentido de evitar eventuais prejuízos. Se for possível, tem até umas fotos para serem passadas, que é a foto da situação dos postes lá entre Castelhanos e o Aras Costa Azul, senhor presidente. Vereador Dilermano, o primeiro requerimento seu, na hora que for fazer, lá passar a fazer a datilografia, que caminha também uma cópia à seção de fiscalização da prefeitura, responsável por essa área, para também ela ter noção e fazer a notificação. Ok. Requerimento verbal do vereador Dilermano Melo. Em votação, senhor vereador, favorável, maneira que se encontram. Aprovados. O segundo é o senhor Alessandro Tobias Matos. Tem até umas fotos. Dá para passar? Mostrar as fotos? Tem umas fotos da situação dos postes. Anexo, ela é o requerimento. Tá. É porque as fotos aqui são preto e brancas. Tá, então, sairia melhor até para as pessoas terem noção, se fosse possível. Eu quero deixar registrado também aqui. Olha lá, senhor presidente, está passando lá? A presença do ex-prefeito de Castelo por 2 mandatos, Paulo Galvão, que está aqui presente entre nós aqui, e ex-secretário de Estado da Agricultura. Pode dar continuação, secretário. A cruzeta quebrada lá em cima. E os postes de madeira. Tem mais foto aí? Aí é a cerca da Samarco, onde ela está avançando a cerca aí. Está vindo bem para a beira da pista. Isso aí é uma estrada antiga. A cerca está lá longe, a original.
E a outra nova está posicionada aí. A cerca está lá longe e agora avançando mais de 10 metros para a beira da pista. Obrigado. Terminado a parte do expediente, se a presidente passa para a hora que concede a palavra aos vereadores, respeitando o artigo 166, temos escrito aqui, o vereador Beto Calimã também emocionado, não quer falar, convido o vereador Dilermando Mello a fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, demais vereadores, público aqui presentes, ouvintes da Rádio Sim, internautas, a imprensa, enfim, a todos. Senhor presidente, como foi mostrado agora nas fotos, né? A gente quer uma explicação da Samarco em relação a essa mudança de cerca de mais de 10 metros, onde era uma pista antiga. E também em relação à Rua Espírito Santo, no Recanto do Sol, onde ela avançou a cerca por mais de 8 metros para a beira da rua, impossibilitando de ter uma calçada ali, e é uma área onde poderia ter uma área de lazer. E ela avançou. O segundo é em relação aos postes de madeira, que nós sabemos que a lei municipal número 397 de 2006, seu artigo 1º, proíbe o uso de postes de madeira no município, na área urbana. E ali é uma área de praia e os postes estão em estados precários. Então, solicitar a troca imediata desses postes. Também, senhor presidente, vendo uma reportagem sobre política, ontem, estava vendo sobre a economia que se geraria com a saída da presidente. Bom, essa economia foi ao inverso. Aumentaram-se as despesas, aumentaram-se os gastos, foi concedido aumento para o funcionalismo? Foi. Nada mais que justo. Porque, como o próprio analista político estava dizendo, todo mundo acha que político, que funcionário público ganha muito, mas os funcionários estavam há 6 anos sem reajuste salarial. Ou seja, reposição salarial não é aumento. Reposição salarial é quando se repõe as perdas do ano anterior. E os funcionários vinham há 6 anos sem aumento. Tudo bem. Só que, senhor presidente, fala-se em 190 milhões de rombo das dívidas públicas. Só que eles estão esquecendo, como disse o analista, só de juros o governo vai pagar 400 milhões de reais. Bom, 400 com mais 190 são 590 de rombo. Onde só os favorecidos são os donos de banco. Só os donos de banco ficam numa felicidade danada com a política que o governo exerce, de arrochar o povo, de aumentar impostos, mas enche o bolso dos banqueiros. Eles ficam rindo à toa. Quanto mais o juro aumenta, mais eles entram no dinheiro e mais o governo paga juro para eles. O analista foi até meio sátiro
ao dizer: quando é que nós vamos colocar no Ministério da Fazenda alguém que não seja oriundo de nenhum banco? Porque todos os secretários de Fazenda vieram de algum banco. O Itaú deve em torno de 3 trilhões de reais ao governo. E o governo não cobra a dívida, ainda aumenta o juro e dá mais dinheiro para o Itaú. Ora, isso aí é um saco sem fundo. A gente paga imposto, paga imposto, paga imposto, e quanto mais a gente paga, mais o rombo aumenta. Então, foi uma coisa que eu estava vendo e achei muito interessante isso, pois não tinha parado para analisar que todos os ministros de Fazenda vêm de bancos, e de bancos privados. Então, eles estão lá para fornecer mais dinheiro para os bancos dos quais eles são acionistas, e a gente pagando. Outra coisa, gostaria de agradecer à Secretaria de Saúde, pois depois da minha manifestação aqui, em relação às consultas que eram marcadas de madrugada, que o pessoal lá do Recanto do Sol tinha que ir para a fila 3h30 da manhã, graças a Deus houve um bom senso e passaram a marcar as consultas depois do almoço. Ninguém precisa levantar de madrugada, ficar na fila de madrugada, passando frio, e agora com a vantagem, nem fila tem mais. Então, tinha solução, e gostaria de estar agradecendo a Secretaria de Saúde por ter intervido nessa situação, e a população agradece, que assim possa ser em todos os outros PSFs, para ninguém precisar ir para a fila de madrugada. Também, senhor presidente, vendo as reportagens, a gente fica mais envergonhado. Não sei se todos viram a situação das Olimpíadas no Rio. A delegação da Austrália chegou aqui para se alojar num prédio. O prédio tinha vazamento, vazava água para todo lado, a parte elétrica estava toda ruim, toda danificada, e o prefeito do Rio ainda veio fazer uma gracinha com o pessoal da Austrália, que o pessoal está acostumado a ver muito canguru, e a resposta da delegação da Austrália foi nada mais, nada menos, dizendo que canguru eles têm lá, que o Brasil precisava era botar eletricista e encanador para fazer o serviço direito. Então, eles fazem gracinha e a gente fica com vergonha. Muito obrigado e boa noite a todos. Terminada a palavra o vereador Dilemano, não tem outro orador inscrito. Passo para a ordem do dia. O secretário faz chamar os vereadores para apreciação da matéria da ordem do dia. Vereador Carlos Valdir. Presente. Vereador Dilemano Melo. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Vereador João Carlos. Presente. Vereador Juscelino Gonçalves de Jesus. Presente. Vereador Zé Maria Rovita. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Presente. Vereador Rosemary Pires. Vereadora Terezinha Visoni. Presente. Vereador Valber Salarini. Presente. Projeto de lei em primeira discussão. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei em primeira discussão. Projeto de lei número 28/2016, que determina que as empresas que prestem serviços terceirizados à Prefeitura da cidade de Anchieta contratem jovens para ocupação do primeiro emprego e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 27 de 2016, que dispõe sobre denominação de via pública e da outras providências, denominando de Rua Dona Neuza a Rua 35, que dá acesso à quadra 76 do bairro Benevente. O projeto é de autoria do vereador Valber Salarini. Somente esses dois em discussão. Projeto em primeiro discurso de lei 28/2016, em primeira discussão, projeto
número 27/2016, segunda discussão. Algum vereador quer falar sobre os dois projetos? Pela ordem, senhor presidente. Fala, vereador. Eu gostaria de pedir à secretária que lesse aí o parecer do jurídico para a gente, por favor. Já está com o parecer jurídico? Do projeto 028. Pela ordem, senhor presidente, esse projeto está em votação ou está... Está discutindo. Primeira discussão. Vai discutir ainda, o vereador Rob. Não, Pode ele está em discussão. fazer observação. Ele está em discussão. Ele está em primeira discussão. Então já tem? Então, se não tem o parecer jurídico, ele não pode estar tramitando em primeira discussão. Eu também entrei. Senhor presidente, eu só estou fazendo esse questionamento porque nós tivemos colegas que entraram com um projeto dessa magnitude e esse projeto foi orientado como seria inconstitucional, até por conta que nós vemos nesse projeto um vício de iniciativa. Então, por isso que eu pedi para que lesse o parecer do jurídico. Pela ordem, senhor presidente, esse mesmo projeto anterior foi de minha autoria, né? E o jurídico deu parecer desfavorável, ao contrário, que era inconstitucional, que era prerrogativa do executivo, não do legislativo. Então esse projeto não pode tramitar na Câmara. O jurídico é seu amigo. E tem pela ordem, senhor presidente, e nós temos também que analisar muito esses novos projetos que estão entrando, porque já tem uma nova lei que os vereadores vão responder por projeto inconstitucional. Então, nós temos que ver. Eu tinha comentado com o vereador Robinho, que tem que ter o parecer jurídico. Dá uma lida, um parecer das comissões aí, fazendo favor. Análise das comissões, da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Preliminarmente, verifica-se que o município possui competência para legislar sobre a matéria, uma vez que se trata de assunto de interesse local. Neste aspecto, a Lei Orgânica Municipal estabelece, artigo 6º, compete privativamente ao município. Inciso 1º, legislar sobre assunto de interesse local. Essa comissão, analisando o projeto em questão, chegou à conclusão que o mesmo é legal e constitucional, não havendo qualquer impedimento à presente propositura da mesma. Primeiro, por ser constitucional em seu aspecto formal, ou seja, através de projeto de lei, obedecendo todas as formalidades legais, em especial quanto à iniciativa, e segundo, quanto ao aspecto material, temos que o conteúdo normativo é adequado e proporcional para produzir os seus efeitos jurídicos. Pela ordem, senhor presidente, já que houve um projeto de minha autoria, né, com a mesma discussão que foi rejeitado pelo jurídico, solicito a Vossa Excelência, né, que também arquive esse processo também, né, para que o meu projeto anterior ao projeto do vereador Giovanni entre em pauta. Senhor presidente, só peça para ler quem assinou esse parecer, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Os vereadores da comissão, ninguém assinou. Não está assinado pelos vereadores. Então não está em Ela discussão. tem o parecer das comissões, mas o relator, o presidente e o membro não tiveram tempo de assinar, entendeu? Então, por isso que está sendo assinado, mas vai ser corrigido na próxima com um parecer jurídico com assinatura da comissão. Projetos em votação. Projeto de Lei 89. Dá uma lida no projeto, fazendo favor. Esse já estão em votação. Em votação, o projeto de Lei 89/2014, que institui a política municipal de resíduos sólidos e dá outras providências. O projeto é de autoria do Poder Executivo,
mas tem 3 emendas. A primeira emenda, emenda aditiva. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, nos termos do parágrafo 4º do artigo 70, combinado com o artigo 118 do Regimento Interno e considerando a necessidade de se proteger os resíduos sólidos como patrimônio devido ao seu valor econômico, propõe emenda aditiva ao projeto de lei número 89/2014, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta inciso 3º ao parágrafo 3º do artigo 26, com a seguinte redação. Inciso 3º. Formas de proteção do patrimônio econômico gerado com os resíduos sólidos em favor do município. Assinado pelo presidente da comissão, José Maria Roveta, pelo relator Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos e pelo membro Carlos Aldir Molinari de Souza. A segunda emenda aditiva, também de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, acrescenta parágrafo único ao artigo 21 com a seguinte redação. Artigo 21, parágrafo único. Os congêneres, COGERES, reunir-se-á trimestralmente para discutir sobre assuntos de sua competência. Também assinado pelo presidente José Maria Roveta, pelo relator vereador Giovanni e pelo membro vereador Carlos Aldir. A terceira emenda é uma emenda aditiva, também de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que acrescenta o inciso 7º ao artigo 19 com a seguinte redação. Artigo 19, inciso 7º. Política de prioridade para associações. Assinado pelo presidente José Maria Roveta, pelo relator vereador Giovanni e pelo membro vereador Carlos Aldir. Já está com parecer. Emenda aditiva. Como é que vota o vereador Terezinha? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável, senhor presidente. Vereador Valdo Salarino? Favorável. Como é que vota o vereador Carlinho? Favorável. Vereador Carlos Valdir? Favorável. Vereador Beto Calimã? Favorável, senhor presidente. Vereador Dilermano Mello? Favorável. Vereador José Maria Roveta? Favorável. Vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Emenda aprovada. Emenda aditiva. Como é que vota o vereador, a vereadora Terezinha Visão de Mesada? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável. Como é que vota o vereador Valdo Salarini? Favorável. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Como é que vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como é que vota o vereador Dilermano Mello? Favorável. Como é que vota o vereador José Maria Roveta? Favorável. Como é que vota o vereador Giovanni Meneghelli Lousada dos Santos? Favorável. Mais uma emenda aditiva. Como é que vota a vereadora Terezinha? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável. Como é que vota o vereador Valdo Salarini? Favorável. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Como é que vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como é que vota o vereador Dilermano Mello? Favorável. Como é que vota o vereador José Maria Roveta? Favorável. Como é que vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Emendas aprovada. Projeto em votação com as emendas. Projeto de Lei 89, de 10 de novembro de 2014, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Em votação, como é que vota a vereadora Terezinha? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho?
Favorável, senhor presidente. Como é que vota o vereador Valber Salarini? Favorável, excelência. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Como é que vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como é que vota o vereador Dilermano Melo? Favorável. Como é que vota o vereador José Maria Roveta? Pela aprovação. Como é que vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Com os votos favoráveis, projeto aprovado com a redação final. Também em votação o projeto de lei número 17 de 2016, que autoriza o município de Anchieta a receber por doação, com encargos, imóveis que especifica. O projeto é de autoria do Poder Executivo e já está com parecer da Comissão de Justiça. Projeto de lei 17 de junho de 2016, já com parecer das comissões, projeto em votação. Como é que vota a vereadora Terezinha? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável, senhor presidente. Como é que vota o vereador Valber Salarini? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Como é que vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como é que vota o vereador Dilermano Melo? Favorável. Como é que vota o vereador José Maria Roveta? Favorável. Como é que vota o vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Com os votos favoráveis, projeto aprovado. Também em votação o projeto de lei número 81/2014, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dá outras providências. O projeto é de autoria do Poder Executivo e já está com parecer favorável da Comissão de Justiça. Projeto de lei 81, 22 de outubro de 2014. Com os parecer favorável, projeto 81 em votação. Como é que vota a vereadora Terezinha? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável. Como é que vota o vereador Valber Salarini? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Como é que vota o vereador Beto Calimã? Favorável. Como é que vota o vereador Dilermano Melo? Favorável. Como é que vota o vereador José Maria Roveta? Favorável. Como é que vota o vereador Giovanni? Favorável. Projeto aprovado. Em votação, o projeto de lei número 20 de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 10.250. O projeto é de autoria do Poder Executivo e já está com os pareceres favoráveis das comissões. Projeto de lei 20 de junho de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 10.250. Autor Poder Executivo. Como é que vota a vereadora Tereza? Favorável. Como é que vota o vereador Robinho? Favorável. Como é que vota o vereador Valber Salarini? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador Carlinhos? Favorável. Como é que vota o vereador Carlos Valdir? Favorável. Vereador Beto Calimã? Favorável. Vereador Dilermano Melo? Favorável. Vereador Zeco Roveta? Favorável. Vereador Giovanni Meneghelli? Favorável. Com os votos favoráveis, projeto aprovado. Acabou. Não tendo mais nada a tratar, a presidente declara encerrada a presente sessão e convida a todos para uma próxima. Uma boa noite a todos.